Como desencorajamos uma atitude positiva em direção à mudança? Sendo excessivamente cauteloso com lembretes constantes sobre perigos da vida. Não vá perto da água. Fique longe desse tipo de criança. Você ainda não é bastante grande para subir em árvores ou jogar futebol. Vai se machucar se tentar isso. Desencorajando seus filhos a experimentar alimentos com advertências como: você não vai gostar. Sei que detesta tudo que leva tomate. Você jamais gostou de comida mexicana. Nesta família não comemos coisas mal cozidas. Nesta família todos somos pessoas de feijão com arroz e não nos interessamos por alimentos de gourmetes, impedindo que seus filhos experimentem qualquer ideias religiosas ou cerimônias, a não ser aquelas que a família sempre conheceu. Expondo seus filhos a um único ponto de vista político com declaração do tipo: todos somos democratas nesta família. Sempre fomos e sempre seremos. Ou só existe um partido político para nós, o republicano. Estimulando seus bebês a acreditar que são totalmente indefesos ao não permitir que travem pequenas lutas cedo. Isto é feito resgatando-os prematuramente quando engatinham ou correm para um obstáculo, em vez de esperar para ver se podem vencê-lo, ou ao pegá-los no colo, salvando-os quando experimentam uma pequena frustração. Não permitindo que as crianças pequenas acreditem que têm poder sobre si mesmas. Ele não pode fazer nada, tem apenas 2 anos e não consegue sentar-se em sua cadeira sozinho. Mamãe o fará para você. Você é pequeno demais para comer sozinho. Você ainda não sabe se vestir. Tem que esperar até crescer como o papai. Incentivando seus filhos a concordar com modas atuais, porque todo mundo faz isso. Desencorajando seus filhos de qualquer idade a desafiar quaisquer ideias e dizendo, em vez disso, que a professora está sempre certa. Não questione seu pai. A lei é a lei. Ou faça, ou apenas sem perguntas. Encorajando atitudes medrosas. Cuidado com os monstros debaixo da cama, se você não for dormir agora. Todos os desconhecidos são maus. O valentão é alguém de quem deve ficar distante. O bicho-papão pegará você se não fizer o que digo. Sendo você mesma uma pessoa medrosa e apresentando este exemplo aos seus filhos. Ridicularizando os sonhos de seus filhos com censuras do tipo: seja realista, sendo o juiz em todas as discussões entre seus filhos, resolvendo as brigas de seus filhos com vizinhos, indo resgatá-los sempre que houver algum tipo de dificuldade, seguindo o caminho mais fácil na vida e estimulando seus filhos a fazerem o mesmo, tendo preconceitos em relação às outras pessoas, falando sobre seus ódios em casa e encorajando os filhos a adotarem estes mesmos sentimentos, incentivando a dependência excessiva de vocês, pais, durante a infância de seus filhos, fazendo-os pedir permissão para virtualmente tudo que fazem ou até pensam, planejando a vida e dias de seus filhos sempre, fixando horários para suas atividades de forma
que não tenham tempo livre para pensarem ou agirem por si mesmos, vivendo sua vida através das realizações de seus filhos e encorajando-os a se sentirem culpados quando não querem incluí-lo em suas atividades, recusando-se a alimentar um ponto de vista contrário e, portanto, moldando este tipo de pensamento para seus filhos, pretendendo sempre que está certo em qualquer discussão com gente mais jovem, proibindo todas as atividades arriscadas como ir acampar, dar um passeio, participar de uma caminhada no campo, dar um longo passeio de bicicleta ou qualquer outra coisa que os jovens poderiam fazer que envolva um risco. Pondo rótulos em seus filhos, tais como: você não é um atleta, você não tem talento para música, você tem ossos grandes, não é culpa sua, você é você é o tolo da família, você é sério, é um palhaço e sempre será, sendo rígido ao insistir em notas altas em todas as matérias a todo custo, e uma excelente performance em tudo, tornando assim as notas e a vitória as facetas mais importantes da vida, julgando os filhos e dando amor somente com base em suas performances em tudo que fazem, enfatizando o dinheiro, taxando os preços das coisas como altamente importantes, rejeitando tudo que ignora por ser estranho, e não permitindo que as crianças descubram qualquer dessas coisas chamadas estranhas, como a yoga, comida extravagante, meditação, budismo e dança break, MTV, música, televisão, etc., proibindo toda discussão sobre sexo e rotulando-o como proibido até eles terem idade suficiente ou se casarem, programando estereótipos sexuais como meninas tomam banho de banheira, meninos tomam banho de chuveiro, meninos tomam banho de chuveiro, meninos sempre marcam encontros com garotas, garotas esperam e ficam ansiosas, meninos praticam esportes, meninas costuram seus uniformes, condenando o fracasso e punindo tudo que cheira a tentativa fracassada, lembrando as crianças de suas limitações e apresentando-lhes um exemplo de pessoa que teme a própria grandeza. Você é somente um menino do campo e não esqueça isso. Corrigindo constantemente as crianças quando cometerem erros gramaticais ao falar, erram em transações de dinheiro ou dizem algo que não está de acordo com sua interpretação do fato, procurando descobrir se estão fazendo algo errado e lembrando-os sempre dos erros passados, fortalecendo assim comportamento negativo e proporcionando um exemplo negativo de pessoa que se censura por erros antigos. Esta lista poderia ser literalmente interminável, no entanto, o ponto principal é claro. Agora que leu algumas das maneiras mais comuns em que talvez estimulasse seus filhos a temer a mudança e evitar o desconhecido, vamos ver algumas das recompensas, as razões ocultas para agir assim, quando você souber o que tem como resultado por pensar e se comportar dessa forma, tornar-se-á possível para você procurar maneiras novas mais fascinantes a fim de interagir com seu filho.
O método de apoio psicológico para desencorajar correr riscos. Lembre-se de que comportamento repetido é comportamento que, de algum modo, lhe dá uma recompensa psicológica. Os tipos de comportamento que incentivam as crianças a evitarem o desconhecido e resistirem à mudança são essencialmente autodestrutivos e neuróticos. A discussão que se segue salienta algumas das recompensas que você recebe por encorajar comportamento e pensamento negativos. Ao lê-la, considere que declarações se aplicam a você. Você considera a vida muito arriscada e o mundo um lugar perigoso e suspeito. Se você não é independente, criará filhos dependentes, tímidos, firmes seguidores e que precisam de você desesperadamente. Como adulto dependente, você estimula as crianças a se tornarem a mesma coisa. Para você é mais fácil ensinar aos seus filhos a terem medo de experiências novas, desde que isso é tudo que você sabe e se sente importante ao ter seu filho dependente, em vez de ensiná-lo a explorar seu mundo a nível próprio. Você não quer se preocupar com um comportamento diferente de sua maneira de viver. Para você, a conformidade é uma virtude no lar, na escola e na linha de montagem da vida. Portanto, sua vida será mais fácil se seu filho também aprender a concordância. Uma boneca de corda ou um robô fariam o mesmo efeito em seu lar. Você prefere viver sua vida por hábito do que utilizando sua capacidade de raciocínio. As crianças que temem a mudança são muitas vezes incentivadas a fazer apenas o que lhes dizem, exatamente como os pais sempre fizeram. Este é o menor desafio e o caminho mais fácil a seguir. É um aproaque preguiçoso para ser pai ou mãe, desde que se suprime a energia criativa. Você se sente seguro sendo um da maioria. Você fica satisfeito em fazer as coisas como todo mundo faz, pensar como o rebanho, fazer parte da multidão. É sua maneira de evitar críticas de outras pessoas e ter uma vida segura, permanecendo com a maioria, que teme a mudança. Tem realmente seu pagamento, embora seja uma abordagem covarde da vida. Lembre o que André Jackson disse: um homem corajoso forma uma maioria, mas pensar como a maioria das pessoas é, sem dúvida, o aproaque mais fácil e menos corajoso que você pode estimular em seu filho. Você se preocupa mais em estar certo do que em ser feliz. Você consegue se sentir correto ao ensinar seus filhos a permanecerem apenas com o familiar e a evitarem a mudança e o desconhecido? É difícil proporcionar qualquer avaliação nas áreas onde nunca estivemos antes. Assim, encorajamos nossos filhos a permanecerem com as situações em que lhes podemos dar um conceito de certo. Esse conceito é fortalecido apenas no território familiar. Assim, qualquer outra coisa é desencorajada, permanecendo longe da mudança. Você evita riscos e falhas em algumas coisas. Se você acredita que o fracasso é mau, então deseja evitar tudo que possa causar fracasso, desde que o fracasso está tão carregado de estigma em nossa cultura orientada para a conquista.
Fazemos tudo o que podemos para sermos vencedores em nossas mentes. Muitas vezes isto significa fugir de qualquer risco a todo custo e a estimular os filhos a agirem da mesma maneira, estorbando a imaginação de crianças que gostam de sonhar. Talvez você ache que pode evitar que elas conheçam quaisquer contratempos da vida. Encoraja seus filhos a estabelecerem metas pequenas, a permanecerem com o familiar, a evitarem riscos e também a fugirem de desapontamentos. Como pais, é difícil testemunhar uma decepção de nossos filhos. Assim, muitas vezes dizemos-lhes para reduzirem suas visões, acreditando que eles estão satisfeitos. Sentimos-nos melhor contentes talvez, mas nunca uma pessoa realizada e não limitada. Frequentemente, o preço é alto demais para nós, pais. Assim, impedimos que sonhem com sua grandeza para evitar-lhes frustrações. Naturalmente, a maior parte das frustrações que tanto tememos são as nossas, não as de nossos filhos. Você impede que seus filhos vaguem por território novo e desconhecido com a desculpa de que, se foi bom para mim, é suficientemente bom para meus filhos. Esta atitude é conveniente, desde que o impede de ter que tentar coisas novas. Também o livra de qualquer responsabilidade que talvez tivesse que aceitar se seus filhos se tornassem diferentes. Fazer as coisas do jeito que sempre fez pavimenta certamente um caminho mais seguro e mais fácil. Mais progresso e desenvolvimento são impossíveis se você nunca muda a maneira como sempre faz as coisas. Estes são os principais dividendos que recebe por não ensinar aos seus filhos a inevitabilidade da mudança e as recompensas em potencial de explorar o desconhecido. Se você puder ver como esses comportamentos e atitudes são autodestrutivos para você e seus filhos, se reconhecer que seus filhos serão incapazes de se tornarem pessoas não limitadas e totalmente atuantes, se as mesmas antigas atitudes são repetidas geração após geração, comece a considerar algumas novas maneiras de pensar e comportar-se com os seus filhos. O que se segue é uma crônica de algumas maneiras novas e excitantes de estimular as crianças e dar boas-vindas à mudança, em vez de temê-la e a vagar em território desconhecido, em lugar de permanecer sempre nos mesmos antigos padrões. Lembre que uma pessoa não limitada procura o novo, ama o misterioso e quer ver mudança para melhor. Estas são algumas das formas pelas quais seus filhos se expostos regularmente a estas ideias se tornarão acolhedores do desconhecido, não apenas agora, mas sempre. Ideias para encorajar as crianças a procurarem mais do que temerem o desconhecido. Combine uma abordagem sensata e cautelosa com o encorajamento de questões, ideias novas, novos territórios para exploração e o sentido da vida como uma aventura, em vez de um caminho para a concordância. No mundo de hoje é absolutamente necessário prevenir seus filhos sobre os verdadeiros perigos que existem e fazer com que se comportem de forma estritamente
restritamente cautelosa. Quando se trata de entrar em carros com desconhecidos, não nadar sem um companheiro, não caminhar nas ruas depois de escurecer, e assim por diante. No entanto, não se pode ser tão cauteloso a ponto de visualizar o mundo inteiro como um local tão sinistro e perigoso que deve sempre ser temido. Em qualquer sociedade há perigos verdadeiros e muitas casualidades. Contudo, a criança que teme o desconhecido jamais será capaz de desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar o perigo, ou a capacidade de distinguir a situação perigosa de algo novo e excitante. Nem todos os desconhecidos são maus. E se nunca falarmos com um estranho, claro que jamais conheceremos alguém novo em nossas vidas. Obviamente, crianças muito pequenas devem ser vigiadas por um adulto responsável o tempo todo, mas à medida que crescem, devem ser incentivadas a distinguir situações perigosas por si mesmas, desde que não podem passar a vida sendo supervisionadas e observadas a cada momento. Uma integração sensata de cautela com incentivo para confiar nos próprios instintos, sempre que suspeitam de um problema, com encorajamento para tentar coisas novas, ajudará seus filhos a se tornarem adultos de forma não limitada. De outro modo, se tornarão medrosos, jamais olhando para seu interior, a fim de tomarem decisões sobre o que constitui ou não perigo. Incentive as crianças a experimentarem alimentos novos e tente preparar refeições variadas de que você particularmente não gosta muito, porque seus filhos devem crescer detestando repolho somente porque não é um dos seus alimentos preferidos. Leve-os a restaurantes que se especializam em iguarias típicas da Indonésia, Índia, Grécia, México, Tailândia, China, etc. Apresente-lhes todo tipo de alimentos quando bem pequenos, e crescerão com inúmeras opções. Muitas pessoas se limitam somente a poucas refeições específicas durante a vida inteira porque têm preconceitos alimentares que lhes foram incutidos quando pequenas. Quanto mais sensações de paladar uma criança conhecer e menos vezes ouvir você dizer coisas como detesto cenoura ou a comida indiana é temperada demais, maiores oportunidades terá de se expandir neste campo. Pessoas não limitadas são aquelas que têm opção na vida, não as que ficaram tolhidas por preconceitos desnecessários passados através de gerações que, impensadamente, colocaram limitações sobre uma e outra coisa. A vida é mais divertida para quem comete virtualmente qualquer coisa e deseja experimentar algo que nunca comeu antes. Muitos americanos que visitam a Europa e a Ásia procuram o mesmo tipo de lanchonete, decorada da mesma maneira que aquela da esquina de suas casas, e que serve os mesmos hambúrgueres bem passados e batatas fritas. Entretanto, negligenciam saber como são as pessoas de outras culturas e são limitados por suas próprias atitudes autocondicionadas durante a vida inteira. Faça um esforço para que as crianças visitem o maior número possível de locais de culto. Explique-lhes cedo as grandes ideias de pensadores religiosos de todo o mundo e através da história da humanidade.
Ninguém deve possuir um monopólio sobre comportamento e pensamento religioso. Para obedecer aos mandamentos praticados pelos cristãos, não é necessário entrar em conflito com o aprendizado dos ensinamentos de Buda, com, Confúcio, Maomé ou Moisés. Os jovens necessitam conhecer todas as ideias religiosas e depois ser incentivados a decidirem sobre que tipo de instituição frequentarão e se querem realmente pertencer a qualquer seita. As pessoas não limitadas fazem suas escolhas em vez de crescerem acreditando apenas em um determinado ponto de vista, através de um processo de condicionamento familiar. Queremos que os filhos pensem por si mesmos, comportem-se em relação aos outros baseados em um conjunto ético de princípios que carregam em seu íntimo. Lembre-se da advertência da Bíblia: o reino do céu é interior. Senão limitados em seu pensamento religioso e condicionados a acreditar que só entrarão no céu se incorporarem à instituição batista, católica ou maometana. Você estará indo contra o princípio básico de um reino do céu interior, do reino do céu interior. Base de um reino do céu interior. Encoraje seus filhos a determinar seus processos de pensamento ético, em vez de torná-los robôs ao fazê-los acreditar somente como você e sua família têm acreditado por gerações. Tente evitar todo rótulo político para você mesmo e seus filhos. Permita que travem conhecimento com todos os pontos de vista e desenvolvam seu conjunto de crenças baseadas em uma percepção de todos os pontos de vista. Não diga a eles que somos todos democratas ou republicanos, ou socialistas, ou qualquer outra coisa. Deixe que descubram as diferenças por si mesmos. Estimule-os a votarem não num partido, mas num indivíduo que os atraia como uma pessoa racional. O partido não passa de uma coleção de indivíduos que se coligam para divulgar um determinado ponto de vista. Uma pessoa que vota em qualquer candidato que o partido escolhe não tem opinião própria e é um robô não pensante, que permite que outros decidam por ela que a alavanca deve mover no dia da eleição. Isto é verdade em relação aos indivíduos que votam somente no candidato de conciliação, ou no candidato do comércio, ou na candidata, no candidato negro, ou em qualquer outro candidato com um rótulo de grupo. Ensine seus filhos a pensar por si mesmos e dê-lhes o exemplo de uma pessoa que faz o mesmo. Ajude-os a evitar rótulos e a desenvolver um sentido de unicidade ao tomar decisões. É apropriado repetir aqui o que Søren Kierkegaard, teólogo dinamarquês, disse a esse respeito: quando me rotulam, anulam-me. Você não deseja que seus filhos sejam simples rótulos previsíveis, sem opiniões ou compromissos próprios. A maneira mais segura de certificar-se de que isto não acontecerá é incentivar cada filho a ser, em primeiro lugar, um indivíduo, um líder, não um seguidor.
Encoraje os bebês a serem exploradores desde o início. Um bebê que é auxiliado em qualquer pequena luta receberá breve a mensagem: uma pessoa grande o fará para mim. Assim, porque deveria tentar. Quando o bebê tentar se alimentar sacudindo uma colher, batendo em seu nariz e testa, espere alguns momentos. Espere até pegá-lo fazendo algo certo e então dê um reforço positivo. Aplauda e bata palmas quando o alimento chegar. Afinal, a boca do bebê deve sorrir. Deixe que as crianças pequenas se vistam sozinhas, se quiserem, mesmo que suas roupas fiquem do avesso uma ou outra vez. Permita que os bebês se esforcem um pouco quando engatinham no chão sob uma almofada ou tentam pegar um brinquedo com os dedos recentemente desenvolvidos. Ensine-os a perseverar desde cedo e recompense-os por isso. Toda criança do mundo diz: posso fazer sozinho, papai, quase diariamente, até e a menos que seja completamente instruída para acreditar que não tem vontade própria e que somente mamãe ou papai podem agir em seu lugar. Quantas vezes ouvi os pais dizerem coisas absurdas como: coma isto agora, não acha que sei quando está com fome? Ou use este casaco, não acha que sei quando está com frio? Ensine-lhes desde o início que podem explorar seu pequeno espaço vital sem interrupção constante de um adulto, resgatando-as e ensinando-as a desistirem quase antes de começarem a andar. Ensine seus filhos, por exemplo, por reforço positivo regular. Ensine seus filhos, por exemplo, e por reforço positivo regular, que ninguém jamais precisa ser escravo de uma moda ou modismo atual. Embora devam ser estimulados, com certeza, a influir, os modismos contemporâneos também devem aprender que não precisam estar presos a eles ou se sentir fora de moda, porque abandonam essas tendências contemporâneas passageiras quando precisam ter a calça blue jeans moderna e popular. Pergunte-lhes por que a querem realmente, porque ficarão atraentes usando-a ou porque querem simplesmente estar na moda. Converse com eles sobre a importância de escolherem suas roupas baseadas no que querem, em vez de no que todo mundo está usando. Desencoraje a conformidade no vestiário ou em qualquer outra coisa, simplesmente por amor à resignação. Ensine-lhes, dando o exemplo, a não serem escravos dos rótulos chamados corretos da presumida etiqueta adequada do design, ou de qualquer outra coisa ditada por peritos. A busca da resignação é um meio de permanecer apenas como o familiar ou a maioria, e conserva-o pensando, agindo, vestindo-se como todo mundo. Se você está criando filhos para serem apenas iguais a todo mundo, o que têm eles realmente a oferecer? Quando quiserem uma coisa que todo mundo está usando, pergunte-lhes diretamente: você quer isso a fim de ser igual a todo mundo ou gosta verdadeiramente da aparência que me dá? Então, se quiserem mesmo, estimule-os em qualquer idade a contribuir com alguma coisa para a compra.
para a compra.